Vamos para mais uma. E então, você tentou, você encarou. Se não, dê um pause aí rapidinho e tente. Vamos nós. Determine a área de um trapézio, sabendo que seus lados paralelos são formados por duas cordas situadas no mesmo semicírculo de 8 centímetros de diâmetro e que uma das cordas é o lado do hexágono regular inscrito e a outra é o lado de um triângulo equilátero inscrito no círculo. Então, eu tenho aqui um trapézio, os lados paralelos são AB e CD. AB é um lado do hexágono regular e CD é o lado do triângulo equilátero, que está aqui embaixo. Ele quer saber a área. Vamos lá. Tomando o centro, do centro até D é raio, do centro até C é raio. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles. Aqui, o triângulo é equilátero. 180 graus é a soma dos ângulos de um triângulo, portanto, o ângulo interno é 60 graus. 60, 60, 60. Só que o ângulo do triângulo que tem esse vértice, ele determina o arco CABD. E o ângulo inscrito é a metade do arco que ele determina. Desse modo, este arco aqui, CABD, vale 120 graus. Se o arco vale 120 graus, eu tenho aqui o ângulo central, COD, que também determina o mesmo arco. Ora, o ângulo central, ele tem a medida do arco correspondente. Portanto, este ângulo aqui é 120 graus. O triângulo é isósceles, porque aqui eu tenho raio e aqui eu tenho raio. A soma dos ângulos internos é 180. Eu já tenho 120, restam 60. Portanto, aqui tem 30 graus e aqui tem 30 graus. Se eu traçar a altura, o que eu tenho? Na altura, triângulo isósceles, altura é mediana e bissetriz. Então, aqui, divide 120 ao meio, é perpendicular à corda CD e é mediana. Se eu tiver aqui o segmento H, CH é congruente a HD. E a distância do centro ao lado do polígono regular é o apótema. Então, o apótema do triângulo equilátero, se você considerar o triângulo ODH, eu tenho que seno de 30, cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, a distância de OH, que é o apótema, e OD, que é o raio, dá o seno de 30, que é meio. Então, o apótema do triângulo equilátero é a metade do raio. Se você quiser ver de outro modo, vamos deixar assim, senão eu vou ter que falar sobre o encontro aqui no ponto O, que vai ser... Deixa assim, tá tranquilo. Vamos continuar. Eu vou fazer agora, em relação ao hexágono, tomando o triângulo aqui embaixo para não poluir muito a figura aqui para cima, tá? Eu poderia pegar OB e OA, mas eu vou fazer aqui para baixo, que é a mesma coisa, só para a gente não poluir muito ali em cima. O que eu tenho aqui? Eu tenho raio, então eu tenho outro triângulo isósceles, só que na hora que eu faço 60 e 60, eu tenho que aqui também é 60. Então, eu tenho um triângulo equilátero. Aqui, 60, 60 e 60. Tá? Desse modo, o que eu posso garantir? Que no triângulo OMN, o seno de 60 é o cateto oposto, que é o apótema do hexágono, sobre a hipotenusa, que é o raio. Só que o seno de 60 é o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho que o apótema do hexágono é R raiz de 3 sobre 2. Eu já achei o apótema do triângulo equilátero e já achei o apótema do hexágono. Tá? E por que esse triângulo aqui é equilátero? Porque se eu considerar o ângulo central do hexágono,
A soma dos ângulos é 360, dividido por 6 dá 60 graus. Então, aqui eu tenho 60 graus. Como é isósceles, aqui também é 60 e aqui também é 60. Logo, o triângulo OPM, vou chamar esse ponto aqui de P, ele é equilátero, tá? Só para a gente não deixar nenhuma ponta aí mal resolvida. O que que acontece? Se o triângulo OPM é equilátero, PM, que é o lado, é o próprio raio. Então, eu já tenho o apótema do triângulo, o apótema do hexágono, o lado do hexágono, falta apenas o lado do triângulo equilátero, em função do raio. Mas veja o seguinte, ó, no triângulo OCD, eu posso usar a lei dos cossenos, porque este lado é raio, este lado é raio, aqui eu tenho o lado oposto ao ângulo de 120, que é o L3 que eu desejo, e eu tenho um ângulo. Então, usando a lei dos cossenos. A ao quadrado, que vai ser o L3, é igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno de θ, onde θ é o ângulo compreendido entre os lados, P e C. Então, fazendo CD ao quadrado, que é o L3 ao quadrado, vai ser R ao quadrado mais R ao quadrado, menos 2 vezes R cosseno de 120 graus, eu posso achar o lado do triângulo regular, equilátero, que vai dar R2 mais R2, menos 2 vezes R dá R2. O cosseno de 60, aliás, o cosseno de 120, se você observar no ciclo trigonométrico, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, porque se eu tomar aqui 90 graus, 120 é 30 a mais. Se eu tomar 90 graus, 60 é 30 a menos. Então, o cosseno fica para cá, o eixo dos cossenos. Eu tenho um segmento à direita e eu tenho um segmento à esquerda, então eles são modularmente congruentes. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Só que o cosseno de 60 é o seno de 30, que é meio. Então, aqui vai ficar R2 mais R2 menos 2R2 cosseno de 120, que é menos cosseno de 60, que é meio. Então, vai ficar menos vezes menos dá mais e 2 dividido por meio dá 1. Então, vai ficar R2 mais R2 mais R2. Logo, o L3 ao quadrado é 3R2. Tirando a raiz quadrada, o lado do triângulo equilátero em função do raio, da circunferência circunscrita a ele, é R raiz de 3. E agora acabou a questão. Por quê? Eu tenho o apótema do triângulo, eu tenho o apótema do hexágono, eu tenho o lado do hexágono e eu tenho o lado do triângulo. A área do trapézio é base mais base vezes a altura sobre 2. A base maior é o L3, eu já tenho. A base menor é o L6, eu já tenho. E a altura, que é esta distância entre as duas bases, entre os dois lados paralelos, vai ser o apótema do hexágono menos o apótema do triângulo. Percebam que se eu tomar distância do centro ao lado, eu tenho o apótema do hexágono. Eu fiz embaixo para não poluir a figura, mas seria a mesma figura aqui, OAB. Então, se eu tenho tudo e tiro a distância do centro ao lado do triângulo equilátero, A6 menos A3, ou seja, o apótema do hexágono menos o apótema do triângulo vai dar a altura do trapézio. E agora é só fazer continha, né? Eu tenho que o diâmetro é 8, então o raio é 4. Fica 4 sobre 2, 4 raiz de 3 sobre 2, o L6 é 4 e o L3 é 4 raiz de 3. O que eu fiz? Eu substituí onde tinha R e eu coloquei o raio, que é 4. E agora é só fazer a continha. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 2, 2 raiz de 3. Aqui repete o 4 e aqui fica 4 raiz de 3. Agora é só substituir. Bzão é 4 raiz de 3, está aqui. Bzinho é 4, está aqui. O A6 é 4. Cadê o A6? 2 raiz de 3 está aqui. E o apótema do triângulo é 2. Então, fica 4 raiz de 3 mais 4, vezes 2 raiz de 3 menos 2. Coloco o 4 em evidência e coloco o 2 em evidência.
ficará 4 raiz de 3 mais 1. Colocando 2 em evidência, ficará raiz de 3 menos 1. Posso simplificar o 2 com o 2. Raiz de 3 mais 1, raiz de 3 menos 1 é A mais B vezes A menos B. É o quadrado do primeiro, o quadrado de raiz de 3 é 3, menos o quadrado de 1 é 1. Então, vai ficar 4 vezes 3 menos 1, que é 2. Então, vai ficar 4 raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1, que vai dar 4 vezes 3 menos 1. Repetindo, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado é 3, e 1 ao quadrado é 1. 3 menos 1 dá 2 vezes 4, portanto, a área do trapézio é 8 centímetros quadrados. Tranquilo? Espero que tenha gostado, espero que você tenha tentado, tenha encarado o desafio. Brevemente voltaremos com mais um desafio. Muito obrigado se chegou até aqui e deu uma forcinha para o canal, inscrevendo-se. Forte abraço, valeu!